Porém, nesse momento, o Prota pede pra ela dormir com ele, mas ela fala isso. Ih, rapaz. E fala aí, meu parceiro, quem fala que é o Adrian, e hoje eu tô trazendo um mauá muito bom. Mas antes de começar o vídeo, já dá aquela moral, se inscreve no canal, e se você quiser a parte 2, deixa muito like, e é isso, agora bora começar esse recap. A história se inicia com um baile acontecendo, onde o nosso protagonista Lifan tava tentando chamar algumas garotas pra dançar, mas uma fala que não, porque ela já tava com uma pessoa, e a outra já diz que ele é feio, então era pra ele ir embora. É, meu parceiro, tá difícil pro pegador de casada, hein, mano, o cara tá levando fora de geral. Após isso, sem escolha, o Prota vai até a mina mais feia da festa e pede pra dançar com ela, mas ela rejeita ele porque ele não era bom o suficiente. Ouvindo isso, ele fica surpresa porque ele foi rejeitado por uma mulher de 200 quilos. E mano, sinceramente, véi, tá feio o pegador de casado, o cara não consegue pegar ninguém. Depois disso é mostrado que o Prota já tinha convidado 7 mulheres pra ir dançar com ele, mas elas rejeitaram ele. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Enquanto isso, um cara zombava do Prota porque ele não tinha conseguido arranjar uma casada pra dançar com ele. E mais, o meliante que disse isso fala que se fosse ele, ele já tinha se enfiado num buraco para se esconder da vergonha que ele passou. E além disso, ele manda o pegador de casada sair da escola porque só a presença dele já diminuía a reputação de todos. Depois de ouvir isso, o Prota fica muito bravo porque ele era um fracassado. É cara, tá difícil, eu esperava mais do pegador de casada, mas o cara tá decepcionando. Após isso, um velho calvo dava as boas-vindas à nova diretora da escola, chamada Murong. E logo de início, geral treme na base porque essa diretora tava só o filé, mano. E enquanto isso, o moleque dizia que ela era uma rainha, e o outro doido disse pra ela bater nele. Isso é louco, Zé, as ideias desses malucos, velho, querem que a nossa casada bate neles, os caras tá sem moral mesmo. Dito isso, o diretor calvo pergunta se ela tem alguma coisa pra falar pros alunos e os professores. Ela não responde, mas toma o microfone e de novo geral fica impressionado com a nossa casada que é linda e maravilhosa. E de início a Moronga já disse que a menina tava com um decote muito baixo e muito vulgar. É só isso! E a outra que também tava ali tava com uma saia muito curta. Dito isso, ela avisa o diretor calvo para não chegar perto dela, era para ele no mínimo manter 1 metro de distância dela. Após dizer isso, ela agradece a todos e vai embora, mas o diretor manda todos continuarem com a dança já que a Murong não estava a fim de falar. Enquanto a nossa casada andava, geral que estava ali pediu para dançar com ela e até o diretor que estava ali pede para dançar com ela. Porque quando ele era jovem, ele foi nomeado o rei da dança, mas não tem nada disso, o cara só é calvo mesmo. Mas sinceramente, velho, olha a cabeça desse velho, dá até pra ver a minha cara de tão calvo que ele é. E ouvindo isso, a Murong recusa porque ela já tinha escolhido alguém para dançar com ela. Então, enquanto ela andava pelo salão, uma garota que estava dançando pergunta pro parceiro dela para quem ele estava olhando e ele não diz nada. Mas ele joga a menina pra longe porque ela não era boa o suficiente para ele. Daí todo bobão ele agradecia porque a diretora escolheu ele, mas na hora a Murong passa reto e vai até o nosso pegador de casada. E nesse momento ele fica surpreso porque a menina mais gata do colégio foi até ele. Depois disso ela chama ele pra dançar, mas nessa hora geral que tava ali começa a xingar o moleque porque ele tava com a casada da escola. E na sua cabeça, pois eu tava muito feliz, mas a nossa casada fala que se ele baixasse a mão de novo na cintura dela, ela ia cortar a mão dele fora. Após isso, a Murong chega no pescoço do pegador de casada e fala que ele podia beijar ela. E dito isso, ela pega na mão do Prota e leva ele até uma árvore, e nessa hora ela pede pra ele não pensar muito. Então ela disse que ouviu falar que o corpo dele tinha um poder especial, por isso ela ia verificar se era verdade. E nesse momento o pegador de casada fica confuso porque ele não fazia ideia do que ela estava falando. Mas depois disso a Murong puxa a gravata do moleque e dá aquele beijo de cria no protagonista. E feito isso, o pegador de casada disse que a professora era uma safada, mas como esse era o primeiro beijo dele, o cara tava em desvantagem. Mas na moral, mano, esse cara é muito sortudo, velho, beijando logo a mais linda da escola. Depois disso, o Prota tava sentindo que algo quente estava entrando na boca dele, por isso ele sentia que podia desmaiar a qualquer momento. Dito isso, a Murong empurra o Prota, então o moleque fica sem entender nada. Porém, nessa hora, um cara bota a mão no pegador de casada e manda ele seguir eles. E feito isso, o Prota fala para o moleque que ele não tinha culpa, que a diretora não gostava dele. E ouvindo isso, o meliante mete chute no Prota, então ele começa a dizer que ele era 1000 vezes melhor do que o pegador de casada. E mais, ele também fala que ele é um pobre perdedor, que queria ter mais do que merecia. No entanto, o mesmo cara mete o soco no Prota, mas ele é mais rápido e dá um socão na cara do meliante que faz ele voar uns 10 metros de distância. Percebendo o que ele fez, ele fica surpreso porque ele tinha ficado forte do nada. Depois disso, ele achava que ele tinha virado super humano.
ano, mas ele não ligava muito, então ele decide ir pra casa ficar de boa. E quando ele vai, o pegador de casada fica surpreso porque a casa dele tinha mudado. E além disso, tinha vários homens de preto na entrada da casa dele. Daí nessa hora, geral se curva diante do prota, mas ele se desculpa porque eles estavam confundindo ele com outra pessoa. Porém, um cara manda ele entrar rápido, então novamente ele se desculpa porque estavam confundindo ele com outra pessoa. E dito isso, a nossa casada aparece e diz que a partir daquele dia, ele ia ser o marido dela. Ouvindo isso, o pegador de casada fica como? Todo nervoso, porque a casa não era mais dele. Porém, a nossa casada pergunta por que ele tá tão nervoso, e o prota fala que não tava nervoso porque várias coisas aconteceram desde o baile. E mais, ele ainda pergunta onde estão os pais deles, e a Moronga diz que o sogro e a sogra dela foram patrocinados pelo consórcio Moronga para viajar pelo mundo inteiro. E quando ela mostra uma carta, ela dizia que o primeiro destino deles era as Maldivas, então era para ele e a Moronga terem um filho forte o mais rápido possível. E nesse momento o prota fica doido porque os pais dele tinham vendido ele. E ouvindo isso, a nossa guria pergunta se ela não era digna dele. E o prota fala que tudo isso é muito repentino, porque eles se tornaram noivos no primeiro dia que eles se conheceram. Dito isso, a Moronga fala que no primeiro dia que eles se conheceram, eles já tinham se visto num jogo online onde o pegador de casada se chamava Canhão Yang. Ouvindo isso, o prota lembra que chamou a Moronga de esposa dentro do jogo várias e várias vezes, mas ela tinha cometido um erro, tudo era apenas amor online. Tipo quando tu jogava Free Fire e tentava gadear os personagens que tinha nome de mulher, é tipo isso. Depois disso, a Moronga diz que ela sabia que namoro online não era confiável. E como ela queria conhecer ele, ela enviou outra pessoa no lugar dela para verificar como era o nosso pegador de casada. E já dá pra saber, só de olhar pro cara, que ele era literalmente um otaku fedido, velho. Após isso, a Moronga fala que com a investigação ela descobriu que o prota tinha nascido na época do ano Yang, no mês Yang e por último no dia Yang. Portanto, era provável que o pegador de casada tivesse o corpo lendário do corpo Yang, que ela mesma beijou. Na hora o pegador de casada não entendia nada, então a nossa guria manda ele entrar dentro de casa para eles conversarem um pouco. E quando a porta fecha, o prota pergunta por que um cara estava seguindo eles. E a nossa casada diz que aquele homem era a governanta da casa, então basicamente ela era uma mulher. E na real, quem deixar o like e se inscrever agora vai namorar com a governanta dessa casa, então aproveita. Depois disso, a governanta da casa diz que é uma senhora a serviço da família Moronga. E o prota vendo isso fica muito surpreso, então a nossa casada manda a governanta da casa embora. Daí ela se apresenta novamente como Ing Murong, descendente da 16ª geração da família Murong e também a atual líder das artes marciais. Dito isso, o prota fala que a Murong estava encenando uma cena de um filme. Mas a Murong diz que o pegador de casada absorveu 10 anos da força interna dela, por isso que ele conseguiu meter a porrada nos moleque. E mais, o corpo dele era tão dominante que ele podia absorver a força interna só pela boca das mulheres. Vixe, desse jeito aí tá bom demais, hein? O cara pode beijar qualquer mulher, esse aí tem sorte demais. Depois disso, a Moronga fala que a geração dela eram todas mulheres, então elas precisavam de um homem para continuar a linhagem delas. Porém, o pegador de casada pergunta se ela estava apaixonada pelo corpo Yang dele. Ela fala que sim, mas ela não quer se apaixonar por ele porque ele era um estudante comum. E mais, ela também manda ele trocar o sobrenome dele pelo nome Murong. E nesse momento o prota fica brabo e diz que não vai trocar o sobrenome dele, porque ele estava orgulhoso do seu sobrenome Lee. Dito isso, a Moronga fala que os sogros dela também não aceitaram que o prota mudasse o sobrenome dele. Mas mesmo não aceitando naquele momento, quando ela mostrou um cheque de R$1 milhão para eles, na hora eles mudaram de opinião. E ouvindo isso, ele percebeu que ela praticamente tinha comprado ele, mas mesmo assim ele não ia trocar o sobrenome dele. E mais, ele fala também que preferia morrer do que trocar o sobrenome dele. Dito isso, a Moronga pega uma espada e pergunta se ele quer trocar o sobrenome dele. O prota fala que não, então mais uma vez a Moronga pergunta se ele vai mudar. Ele de novo fala que não, porque ele era um homem que nunca se curvaria a uma mulher, portanto ele manda ela mandar ele de arrasta pra cima. Ouvindo isso, a Moronga fala que ele é um homem de coragem, por isso ele passou no teste. Mas o prota pergunta se ele ainda teria que mudar o sobrenome dele. E ela fala que não, porque ela ia esperar até que ele se tornasse o marido ideal. Mas quando ele pergunta qual era o marido ideal dela, ela diz que ele tinha que ser bonito, mais forte do que ela e famoso no mundo todo. E ela completa dizendo que esses eram alguns requisitos simples. Mas cara, essa garota aí tá exagerando demais, velho. Aonde que o protagonista tem esses requisitos? Nem dinheiro o cara tem, viado. Depois disso, o prota pergunta se ela tem algum problema na cabeça. Ela fala que não e diz pra ele falar com ela com mais respeito, porque ela era a esposa dele. E como tava ficando tarde, a Moronga diz que vai mandar preparar o jantar pra ele, mas ele fala que não queria porque ele ia dormir.
Dito isso, a Morangue disse que a cama antiga dele era muito macia e não fazia bem para os ossos dele, por isso ela mandou comprar uma nova cama para ele. Na hora ele agradece, mas quando ele abre a porta do quarto, ele fica surpreso porque a nova cama dele era uma corda. Mas a Morangue fala que ele tinha 10 anos da força dela, por isso não ia ser difícil dormir ali. E mais, ela tinha colocado um choque elétrico no chão, então se ele deitasse no chão, ele ia tomar um choque. No dia seguinte, o Prota estava suavão dormindo numa corda, mas depois de algumas quedas, ele conseguiu dormir sem cair no chão. E feito isso, a nossa casada dá um chute nas costas do Prota, então ele pergunta se ela tá doida. Ela diz que não, mas ele tem 1h30 para correr até a escola. No entanto, o Prota fala que tinha uma bicicleta, então não ia ser necessário ele correr até lá. Mas a guria diz que ele é fraco, então a partir daquele dia ele ia começar a fazer exercício porque ele era o marido dela. Dito isso, o pegador de casada fala que como ela era a esposa dele, ela tinha a obrigação de dormir com ele. E ouvindo isso, ela fala que ela podia fazer isso, mas o vídeo vai ficando por aqui. Mas imagina que você é o aluno mais fraco da sala, mas do nada você fica forte, então geral começa a te querer. Bom, essa é a vida do protagonista desse manhwa. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar o vídeo aí na tela final. E é isso, sem mais enrolação, falou!